Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos, bom dia a todos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da terceira semana do Alimento Diário, que tem como título Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 2. E o ler com oração da quarta-feira está em Hebreus, capítulo 10, versículos do 24 ao 25, que diz assim: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o título da quarta-feira é Conectados pela Igreja, a importância das reuniões presenciais. Vamos começar. A salvação que herdaremos é o galardão do reino. Deus deseja conduzir seus filhos à glória. Jesus, o centro do universo, por meio de muitos sofrimentos, tornou-se o autor de nossa salvação. Toda a Bíblia e as profecias nela registradas dizem respeito a Jesus como o centro de tudo. Durante 4.000 anos, Deus o preparou como uma vacina para nós. Aleluia! Por meio desse processo, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna, intercedendo por aqueles que lhe obedecem. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Aqui vemos a importância de ser salvos totalmente, e é por isso que usamos a expressão salvação plena de Deus, a qual começa com nossa regeneração e reconciliação, prosseguindo até a glorificação. Devemos perseverar até o fim, pois, se pararmos no meio do caminho, teremos de fazer recuperação durante 1.000 anos fora da esfera do reino. Ó Senhor Jesus! A esse respeito, lendo a parábola das 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes, que está em Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13, vemos que essas virgens representam os cristãos, pois elas tinham azeite e esperavam o noivo. Todavia as nécias ficaram fora das bodas. Já na parábola dos talentos, há 3 servos de Deus, e dentre eles, 2 multiplicaram seus talentos, receberam o galardão e entraram no gozo de seu senhor. Contudo, o servo que recebeu um único talento, por tê-lo enterrado, deixando de multiplicá-lo, foi lançado para fora nas trevas. Amados irmãos, nosso coração queima ao falar tais palavras, pois nosso encargo é conduzir todos a crescer, amadurecer e servir ao Senhor de acordo com a vontade de Deus, não conforme nossa vontade. É por meio de Cristo que nos conectamos com Deus. Se não estamos conectados, Cristo não nos pode salvar, pois é a conexão com Deus que nos salva. Cristo vive sempre para interceder por nós. Por que interceder? Para nos conectar com Deus. Se estivermos desconectados, basta invocar seu nome. Ó Senhor Jesus! Assim voltaremos a Deus, humilhando-nos em sua presença. Ele nos está aguardando. Aleluia! Sabemos que, atualmente, as reuniões presenciais estão prejudicadas por causa da pandemia. Tudo isso é para nos levar a amadurecer. Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte, mas prepara uma mesa na presença de nossos adversários. Ele nos treina como um exército. Esses enfrentamentos atuais fazem parte do treinamento, para nos proporcionar resiliência e perseverança até o fim. Embora não seja uma realidade em todos os estados do Brasil, pois há risco de uma segunda onda de pandemia em algumas cidades, onde houver recuo da pandemia, muitas igrejas voltaram a ter reuniões presenciais. É importante que isso ocorra, observando-se os protocolos e as medidas de segurança. Alguns irmãos não conseguiram acompanhar a transição para as reuniões virtuais por não possuir uma adequada conexão com a internet, um bom aparelho de televisão nem celular.
E esses irmãos que ficaram desconectados precisam das reuniões presenciais. Lamentavelmente, há um grupo de irmãos que, mesmo podendo voltar às reuniões por não pertencer ao grupo de risco, não voltam porque se acomodaram e estão gostando dessa igreja no sofá. Ó Senhor Jesus! A Bíblia claramente recomenda que não deixemos de reunirmos, como é costume de alguns. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículos do 24 ao 25. Há um ensinamento contrário a Deus que afirma que não há necessidade de ter uma igreja, pois já é suficiente buscar a Deus em casa, sozinho ou com a família. Esse tipo de escola é contrária ao plano de Deus. Quando Deus criou um homem coletivo. Quando ele veio resgatar o homem, também veio resgatar um homem coletivo. A igreja está na Bíblia e é a vontade de Deus. É a menina de seus olhos, é o cumprimento de seu plano e propósito. Seria contraditório dizer que não quero a igreja e ainda assim estar bem com Deus. Cristo veio para salvar a igreja e para morrer por ela. No livro de Atos, vemos que Deus deu seu sangue pela igreja. Todo o plano de redenção é para a igreja. O apóstolo Paulo descreveu a igreja no sentido coletivo, afirmando em Efésios que ela é o corpo de Cristo, o qual não pode ser reduzido a um só membro. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O corpo de Cristo é coletivo. Em Efésios, vemos a igreja como a noiva de Cristo, não uma noiva individual, mas coletiva. E no último capítulo de Efésios, Paulo apresenta a igreja como um guerreiro coletivo, o exército do Senhor. Então, queridos irmãos, cuidado para não se isolarem, pois é isso que o inimigo deseja. Ele nos quer isolar. Quando estamos isolados, somos presas fáceis. Há documentários que registram predadores como leões e lobos atacando animais que estão na periferia, desgarrados do rebanho. Querido irmão, participe ativamente das reuniões por aplicativos e, se puder e não estiver no grupo de risco, tome cuidado e se esforce para, de forma gradativa e cuidadosa, voltar às reuniões presenciais da igreja, valorizando o fato de estar junto com os irmãos. Isso é muito importante. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pergunta: qual é a importância das reuniões presenciais da igreja para a sua vida e para a obra do Senhor?